Graça e paz, irmãos. Amém? Que bom podermos ouvir um cântico como esse, tão inspirador para a nossa vida, enquanto homens, né? Eu queria parabenizar cada homem dessa igreja pelo Dia dos Pais, que o Senhor continue a dar graça a você que é pai, nessa missão que tem na sua casa, diante dos seus filhos, de toda a sua família. Nosso pastor, o pastor Abraão, está retornando de viagem, irmãos, na terça-feira. Ele esteve lá no Summit, junto com alguns líderes da igreja. Eu peço que os irmãos estejam orando em favor desse retorno, para que a chegada desses líderes aqui, junto com o pastor, possam pensar um Summit desse ano ainda mais envolvente para a vida da nossa igreja. Amém? Eu queria pedir você para abrir a sua Bíblia em Lucas, lá no capítulo 15, nós vamos ler a partir do verso 11. Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Você encontrou, amém? Compartilha com quem está do seu lado, que não trouxe a Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Diz assim, é a parábola do filho pródigo. E disse Cristo: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai, trabalhadores de meu pai, têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio o teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Amém, irmãos? Essa parábola do filho pródigo, irmãos, é meio que um desafio você olhar para ela e tentar enxergar além dos 3 personagens. Porque é uma parábola muito conhecida. Nós ouvimos várias vezes sobre essa parábola. E quando estava pensando nessa mensagem dessa noite, avaliava sobre o papel do pai, uma vez que hoje é o Dia dos Pais, mas queria pensar também uma mensagem que abordasse mais do que o papel do pai, abordasse talvez as implicações de uma família.
E quando eu olho para esse texto da parábola do filho pródigo, nós percebemos que há 3 homens nessa parábola: o pai, o filho mais velho e o filho mais novo. Certamente nós temos ouvido muitas mensagens a respeito desses homens. E há quem prega uma mensagem somente sobre o pai, e a gente prega somente sobre o filho mais velho, depois somente sobre o filho mais novo. Mas eu queria convidar você a olhar para essa parábola pensando não só na figura do pai ou de algum desses filhos, mas olhar essa parábola pensando na figura da família que esses homens representam. Essa parábola fala sobre o papel de pai, de filhos, mas também é uma parábola que fala sobre uma família. E como toda parábola é rica em detalhes, toda vez que falo sobre parábola aqui com os irmãos, eu gosto de falar da simplicidade que a parábola tem. Em outras mensagens que trouxe, falei sobre isso. Por quê, irmãos? Porque Cristo, quando trata para a nossa vida com parábolas, Ele trata com uma linguagem muito simples. Mas o incrível de Cristo é que, ainda que Ele trate com simplicidade a parábola, Ele não esvazia o valor da parábola. Você já parou para perceber isso, né? São uma linguagem simples, palavras simples, mas que tem um conteúdo, um valor muito grande para a nossa vida. Por isso que as parábolas de Cristo, elas são enriquecedoras para a gente. Cristo torna aquilo, irmãos, que parece ser algo muito teórico, talvez um discurso que poderia ser pesado, em algo possível para a gente. A linguagem de Cristo mostra o quanto é possível e o quanto é acessível a proposta que Deus tem para o nosso coração. Por isso, a parábola do filho pródigo demonstra mais uma vez que Cristo é interessado numa transformação da nossa alma e do nosso coração. Eu vejo isso, irmãos. Vejo isso muito claramente nessa parábola. Quando você lê esse texto, o que você vê? Quando você lê esse texto, você se enxerga nesse texto? Talvez você diga: não, pastor, eu não sou Gastão igual o filho pródigo. Não, pastor, eu nem sou pai ainda, como é que eu vou me enxergar? Ou então: não, pastor, eu não sou esse filho mais velho, amargurado, que não tem um olhar de graça sobre o outro, que não percebe que o outro está voltando arrependido. Não, meu coração é mais quebrantado. Você consegue se colocar diante disso? Quando lê esse texto, você consegue se jogar no meio desse texto? Quando a gente pensa, irmãos, numa família, que é essa família do texto bíblico aqui, eu penso numa família que está vivendo uma crise. Porque essa família, que esses 3 homens representam, e certamente havia os outros personagens, é uma família que está em crise. Cada um quer uma coisa. Um quer ganhar o mundo, o outro quer ganhar o mundo dentro de casa. Um parece que está preso dentro de casa, o outro se prende longe de casa. E o pai está tentando remediar isso, ajustar essas coisas. E nós vimos a cada dia falar sobre a crise que aponta para a nossa família, a crise que aponta na sociedade. Eu começo a pensar, irmãos, que na verdade o que a sociedade prega é que a família existe para a gente. É como a gente várias vezes já ouviu: eu vou casar para ser feliz. Eu vou formar uma família para ser feliz. A família nasce com o desejo de me satisfazer, quando na verdade eu preciso entender o meu papel na minha família. Quando penso assim, eu penso, ainda que inconscientemente, que eu sou o centro da família, que eu posso ser o centro da família independente do outro. E talvez esse filho pródigo agiu respaldado nesse pensamento de ser o centro da família, de tomar uma decisão independente das consequências que essa decisão traria para casa. Ele tinha vontade de ser livre, e se ele queria então ser livre, ele poderia muito bem pedir ao pai a herança e sumir no mundo. Eu não tenho responsabilidade com quem fica, eu não tenho responsabilidade com a estrutura da família, com o que a família até hoje havia planejado financeiramente e estruturalmente. Não, a minha vontade é sumir, é sair, é me emancipar dessa família. Eu não tenho compromisso com a família. Eu estava participando, irmãos, há um tempo atrás, de um encontro sobre família. E foi um encontro muito curioso, porque lá tratou sobre os desafios que a família tem, mas houve em determinado momento uma peça, uma pequena peça. E o tema desse encontro era assim, a família não sai
de férias. Ou a família sai de férias. Eu achei legal ouvir o convite assim, todo mundo com as malas prontas, a família sai de férias. Fui lá assistir a família sai de férias, irmãos. Era uma família comum, um pai, uma mãe, uma filha adolescente e outro filho mais novinho, um filho adolescente também. E a cena começava todos chegando em casa, no final do dia. E ele chegava em casa no final do dia, o pai todo cansado. Por quê? Porque tinha trabalhado o dia inteiro. Estava cansado. A mãe toda cansada porque ficou em casa, trabalhando, arrumando a casa. A filha agoniada porque tinha a prova para fazer. E porque a mãe só cobrava dela. O filho louco para sair de casa e não podia. Cada um tinha uma demanda. E naquela agonia, todo mundo cansado, estressado, colocando seus desejos. O pai diz assim, olha, eu tenho uma grande ideia. E todo mundo, mais uma vez, pai, suas ideias, eu tenho uma grande ideia. Qual é a sua ideia? Vamos tirar férias. Todo mundo salta de alegria, irmãos. Vamos tirar férias. E a mulher já começa a planejar para onde ia. Vamos para a Chapada. Vamos para o Litoral Norte. Vamos para... aquela do Sul? Gramado, aí você já sabe, Gramado. Vamos lá. Aí tal, ilustraram tudo aquilo. Aí no final diz assim, não, você não está entendendo. Não são férias nossas. Como não são férias nossas? A gente pode ter férias. Não. São férias nossas de nós mesmos. Como assim? Não é, eu quero tirar férias da família. Eu quero tirar férias de você. Como assim tirar férias da gente? É, tirar férias. Eu não quero mais prestar conta a ninguém. Eu quero que a família tire férias. A adolescente salta, irmão, vibra, fala, que maravilha, eu não vou precisar mais lavar pia, eu não vou precisar mais prestar conta aos meus pais, eu vou poder sair com meu namorado e voltar ao que eu quiser. O adolescente diz, não, agora eu vou poder jogar bola até o final da noite, vou dormir na casa dos meus colegas. A mulher diz, que maravilha, eu não vou precisar fazer mais almoço, eu não preciso fazer mais nada nessa casa, deixa a casa tomar conta dela mesma, eu vou sumir no mundo. E o pai quer ir para a praia. Todo mundo quer fazer alguma coisa. No final eles voltam. E não é preciso dizer aqui como é que volta, né, irmãos? Uma família que perde uma rotina, uma família que perde seus princípios, uma família que acha que pode viver de forma egoísta, cada um planejando uma coisa, vai virar o quê, irmãos? Ela volta toda esfacelada. Toda esfacelada. E no final, cada um colheu da consequência de não andar com o outro, de andar sozinho. Quem anda sozinho se perde. Só que, ao final daquela mensagem, eles ilustraram com uma frase que a gente sempre ouve. Nenhum sucesso pessoal vale o fracasso de uma família. E é verdade. Nenhum sucesso compensa o fracasso de uma família. E não é à toa que 1 Timóteo 5,8 diz que se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Aí eu olho para essa parábola do filho pródigo e eu fico vendo como essa família estava vivendo uma crise. Ah, pastor, mas todo mundo vive crise? Realmente. Todo mundo pode passar por crise. Em qualquer lugar da face da terra pode existir uma família com crise. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Pode existir. Agora, a questão é, como é que essa crise nasce? Como é que essa crise é tratada? Por quê? Porque é uma verdade, toda família pode passar uma crise, e na verdade, irmãos, algumas famílias já nascem com problemas. Famílias que se unem, cada um com uma carga histórica, cada um com experiência, cada um com educação, cada um com a formação, unem-se, já geram um problema. Há diferenças para serem ajustadas. Outras famílias conseguem elaborar, criar os seus problemas na caminhada. Então o casal tem uma dificuldade sexual um com o outro. Então um é gastão, o outro é mais econômico. É uma dificuldade financeira que surge, é uma dificuldade social, é uma dificuldade estrutural, como a família é ajustada, é uma dificuldade de comunicação. Quantos problemas a gente pode viver? Mas essa parábola do filho pródigo já começa dizendo para a gente que as coisas nessa casa não iam bem. É um filho egoísta, um outro filho possessivo, é um filho que quer ganhar o mundo, o outro quer ficar em casa, mas ser dono de tudo. Família é assim, irmãos. Família tem coisas para serem ajustadas. Quer ver uma coisa? Quem tem grupo no WhatsApp de família? Levanta a mão, por favor, irmãos. Amém, pode baixar. Eu também tenho. Minha família tem um grupo no WhatsApp.
Eu estava estudando, lendo sobre WhatsApp e comunicação, e o jornalista estava brincando, falando como é que os grupos de WhatsApp funcionam quando é de família. As brigas que acontecem no grupo, os arranca-rabos que acontecem no grupo do WhatsApp ali, de familiar, um com o outro. Mas eu achei curioso que o nome, ele dizia que a maioria dos grupos familiares em WhatsApp tem um nome só, Família Buscapé. Eu não sei se a sua é Buscapé, mas a minha quase foi, irmãos. Quando a gente montou o grupo, teve uma sugestão de nomes e saiu lá um Buscapé da vida. E eu acho interessante que esse filme Família Buscapé retrata muito bem o que as famílias são. Porque a gente que vive em nossa casa sabe as mazelas que nossa família tem, ou não, irmãos? Não é verdade? E a gente, quando olha para a nossa família, fala, rapaz, é uma família Buscapé mesmo, que é toda desajeitada, tem que arrumar, tem que organizar, tem sempre um falante, tem sempre um introspectivo, tem sempre algum que é meio sem noção das coisas. É uma família Buscapé. E, irmãos, nós agimos assim. Nós vivemos família assim. E agora eu não sei se sempre a gente aceita isso. Porque o que a sociedade tem vendido é que as crises, elas não precisam ser tratadas, bastam ser expostas. Se você expõe uma crise, já é justificativa por demais para você negar a família. Se você liga a TV à tarde, você vai encontrar um monte de programa sensacionalista usando família. Um monte de programa que expõe a fragilidade das famílias, as frustrações das famílias. E aí, numa sessão da tarde dessa, você vê um teste de DNA, você vê um teste de fidelidade, você vê briga por bens, você vê a exposição das frustrações. Há um tempo atrás faziam-se novelas muito boas, mas hoje as novelas tratam daquilo que é mais podre da sociedade e lançam na tela da TV. E os autores dizem que estão lançando aquilo porque a sociedade quer ver a realidade, a verdade. Então a TV passa famílias que vivem prostituição, triângulo amoroso, que vivem no mar da mentira. Eu pergunto a você, qual dessas estruturas defende a família? Qual propaganda você vê passar na TV que tem um investimento pesado, longo, planejado, em favor da família? A sociedade não prega isso, irmãos, porque a sociedade, o comércio, o mercado quer nos vender que a família é algo que está em constante mudança. A família muda o tempo todo, a concepção de família muda o tempo todo, e porque muda sempre, ela está fadada à perdição, à falta de referência, à falta de não ter para quem olhar e quem ouvir. A família tem sido bombardeada nesse sentido, e por isso ela acaba cada dia vivendo crises. É uma família que dia após dia, irmãos, se esfacela. E ela tende a se esfacelar porque ela perde o valor. A TV desvaloriza o que é a família. A mídia corre o risco de desvalorizar o que é a família. Os corredores desvalorizam o que é a família. E então, a gente age igual o filho pródigo. Abre mão da família e vai para o mundo. Não tem compromisso com a família. Nossas ações agora não pensam mais nos nossos pais, adolescentes. Não pensam mais nos nossos filhos, pais. No nosso cônjuge. É o ideal de ser realizado no que quer. E por isso que a gente pode facilmente desistir da família ao mínimo sinal do fracasso. Então, sabe o que é bacana? Presta atenção. É que a Bíblia, ela não esconde as crises das famílias. Não esconde. Abraão passa por crise. Isaac passa por crise. Jacó passa por crise. Cada família dessa, cada geração, quando a gente olha para a Bíblia, vivem experiências traumáticas na sua casa. Mas em todo o tempo buscam a fidelidade ao Senhor. O pai do filho pródigo, ainda que tenha toda a intenção de educar os seus filhos bem, eles vivem a família. Eles vivem a família em crise. Uma família que de fato está vivendo crises pelo desejo que cada um deles tem. E eu queria dizer para você uma coisa nessa noite. Não alimente uma visão. Não construa um fardo que diz para você que a sua família tem que ser uma família impecável. Porque ela não é. Ela nunca vai ser impecável, a começar porque nós estamos nela. Porque nós fazemos parte dela. Nunca
alimente no seu coração a perspectiva de que, por você ser cristão, a sua família não possa passar por crises. Por você temer ao Senhor, a sua família não possa passar por lutas. A Bíblia nos mostra um Deus de graça no meio da luta. Se a sua família fosse uma família tão impecável assim, amigão, você não precisava da graça de Deus não, você se bastava. Se a sua família não precisasse passar por crises, por lutas, para que a graça do Senhor na sua casa? A graça do Senhor existe na sua casa justamente nos momentos de luta, de frustrações, de crise, em que você vai se apresentar para esse Deus, que como o pai do filho pródigo, corre ao teu encontro, te abraça e te dá dignidade à sua família. A gente pode ouvir um amém, irmãos? Amém? Por que a gente passa por crise? O apóstolo Paulo, em Filipenses 4,13, diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O texto anterior, o verso 12, o verso 11, fala que Paulo pode passar por várias coisas. Ele pode passar por fome ou abundância, ele pode passar por tristeza ou alegria. Paulo pode passar por todas as coisas, não porque a virtude está nele, mas porque o Deus da sua vida o fortalece. Queria pedir você para abrir Mateus 11, verso 28 e 30. Por favor, irmãos. É um texto conhecido, irmãos. Mateus 11, verso 28 e 30. Você encontrou? Amém? O que Cristo nos diz? Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa é a proposta de Cristo, sempre foi essa em nossa vida. De que a gente possa tomar esse jugo dele, esse fardo dele, que é um fardo de graça, sobre nossa casa. Agora a gente precisa aceitar e tratar o que precisa ser mudado em nossa família a partir do nosso próprio coração. E pensando no coração, irmãos, eu queria fazer você avaliar as ações dos dois filhos. Há um tempo atrás eu ouvi uma palestra do pastor Jairo Cáceres. Ele é um homem de Deus, um pastor que trabalha muito com aconselhamento bíblico. E ele falava sobre crises que nascem nas famílias. E naquela ministração, naquela palestra, ele disse: olha, a porta de entrada da crise nas famílias, em muitos momentos, são os desejos. O desejo faz brotar crises em casas, em lares. As crises começam com os nossos desejos. E olhando para essa parábola do filho pródigo, irmãos, perceba se não há aí um misto de desejos de ambos os lados. Os dois filhos desejam o mundo, desejam o reconhecimento, desejam o agrado do pai, desejam gastar o que tem por herança, desejam arriscar, desejam liberdade, desejam uma série de coisas. E embora eles tenham tomado decisões opostas, tenham posturas diferentes, esses dois filhos têm algo em comum. Todos os dois filhos estão escravos dos seus desejos. Os dois filhos foram agora escravizados pelos desejos da sua alma. O desejo fez de cada um deles amargurado, frustrado, quebrado, arrependido. E eu vejo muito essa palavra do pastor Jairo Cáceres nesse texto. Porque, de fato, irmãos, os desejos começam. E quando esse desejo cresce, deixa de ser um desejo, ele traz crise para a nossa vida. Tiago 4, verso 1, diz o seguinte. Eu vou ler para você. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerra. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem. Pois pedem por motivos errados, para gastar em vossos prazeres. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam
dentro de vocês? Desejos, irmãos. Desejos equivocados, por motivos errados, em prazeres errados. Desejos que geram vingança, desejos que são elaborados a partir da cobiça, desejos que se mantêm a partir da ganância. Desejos, são perigosos desejos. E eu começo a pensar, irmão, será que de fato seria ruim desejar? Desejar não é algo ruim, a princípio não é ruim. Um filho erra ao desejar um computador para os seus estudos. Um pai de família erra ao desejar talvez ter um carro mais novo, uma mecânica melhor. Uma esposa talvez erre em desejar um vestido. Uma família erra em desejar uma viagem. Filhos erram em desejar um móvel diferente no quarto, ou talvez a família erre em desejar uma casa. Aparentemente não, irmãos. Não é pecado. Esse desejo não é pecado. Ele é pecaminoso quando ele passa de um desejo e ele se torna uma exigência na vida do outro. Perceba, nasce como desejo, nasce legítimo, nasce puro, nasce comum. Um computador, um vestido, um carro, uma viagem, nasce comum, mas ele vai a cada dia ganhando um outro status, até que ele entra num status de incondicional. Ele precisa existir, precisa acontecer, precisa ser real. O desejo tem o potencial de ir cada vez mais fundo em meu coração. Então, além de desejar, agora eu exijo em minha casa que o meu desejo se cumpra. Olha só o perigo. Vai mudando com o passar do tempo. Então o pai chega e diz, eu trabalho duro a semana toda. Trabalho duro a semana toda. Será que não mereço um pouco mais de paz e silêncio nessa casa? Eles bravejam na casa. Ou então, uma mulher chega em casa e diz, eu tive 2 empregos para manter você na escola. Você deveria realmente ser mais agradecida e me respeitar mais. Com o dedo duro envergado na cara da pessoa. Eu faço um grande esforço para economizar nessa casa. Eu realmente preciso de um computador novo. Ou então alguém diria, você sempre tem dinheiro para suas coisas, mas para minhas coisas, você nunca tem dinheiro. Alguém diz, a minha vida é uma correria. Eu mereço mais consideração e apoio nessa casa. Mulher, a Bíblia diz que marido e mulher deveriam estar se completando, unidos em amor. Eu preciso de mais intimidade de você. A Bíblia diz, você tem que me dar mais intimidade. Percebe, irmãos, como as coisas vão mudando de uma forma sutil, muito sutil. Deixa de ser um desejo para ser uma exigência. E esse desejo que causa tanta crise nas famílias, deixa de ser um simples desejo e agora como algo incondicional. Ele se torna um ídolo no nosso coração. Um desejo que nasce puro e que acaba se tornando um ídolo. E o ídolo é alguma coisa ou pessoa da qual nós dependemos para sermos felizes. Já pensou nisso? É aquilo que você depende de forma incondicional. O ídolo é uma preocupação. O ídolo é o interesse que domina você. O ídolo é um desejo que começou legítimo e que passou a ser algo extremamente necessário. O ídolo é aquilo que domina e que controla você e a mim. O ídolo é alguma coisa além do próprio Deus, que nós abrigamos em nosso coração. E aí fica a pergunta, irmãos, para nós. Nós temos vivido isso em nosso coração? Desejos que vão nascendo legítimos e que vão aos poucos dominando o nosso pensamento, dominando o nosso coração. E daqui a um momento, ele se torna um ídolo, toma o lugar de Deus em nossa vida. Eu desejo, eu exijo, e agora o que eu faço? Depois de desejar e exigir, eu julgo. E julgar é aquele momento em que a idolatria já está instalada em nosso coração. Então, se o cônjuge falha comigo, eu não tenho 2 pensamentos a realizar aqui em minha mente antes de taxá-lo, eu já taxo logo. Se o pai ou a mãe não faz o que eu desejo, eu julgo, eu oprimo. Eu quero
fazer com que ele sinta o peso de não retribuir um desejo meu. Eu julgo. E é complicado, porque quando a gente julga, a gente toma o lugar de Deus na vida do outro. E a gente tem que analisar se os nossos desejos não têm crescido dessa forma em nossa vida. Porque é um texto de Tiago 3, verso 14, eu vou ler para você, e diz o seguinte: contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. Nós passamos da obediência a Deus de forma muito sutil, quando esse desejo cresce no nosso coração, a idolatrá-lo. E a gente precisa avaliar nosso coração, irmãos, para que quando eu desejo, o que esse meu desejo causa em minha casa? O que esse meu desejo causa em minha família? Eu tenho que olhar para esse texto de Tiago e avaliar. Quando eu, Carlos, desejo, esse meu desejo me leva a ser mais puro? Quando eu desejo, esse meu desejo me faz ser uma pessoa pacífica? Ou rouba de mim a paz? Esse desejo que abre em meu coração me faz ser amável? Me faz ser compreensível? O texto de Tiago está dizendo isso, que essa sabedoria que eu devo viver, esse desejo que age no meu coração, me faz uma pessoa cheia de misericórdia. Que tipo de desejo tem no seu coração, querido? Que tipo de desejo tem no seu coração, querido? E o que ele faz em você? Faz você assim? Faz você ter bons frutos? Faz você ser imparcial? Faz você ser sincero, sincera na sua casa? O que faz? Porque é um risco desse desejo cumprir esse ciclo de crise na nossa família, por nosso meio. Eu desejo, eu exijo, eu julgo e, por fim, eu puno. Se alguém não corresponde com o meu desejo, não tem outro caminho para essa pessoa, a não ser punido por mim. Quando os outros falham, o caráter dominador do ídolo que há no meu coração exige que eu vá lá e puna a pessoa. E a gente pune de diversas formas, irmãos. A gente machuca de diversas formas. A gente pune com a ira. A gente pune com palavras duras. Já percebeu isso? Você já foi tomado por isso? Quando um desejo seu não é retribuído, você retoma a direção daquela situação e pune o outro com palavra dura, com feridas, com mágoas. Filhos podem magoar os pais de diversas formas. A forma de se portar, a forma de se vestir, um olhar, uma desobediência, seja ela pequena que for, uma indiferença, seja ela qual for, filhos vão punindo pais, porque os seus desejos não são correspondidos, se tornam desejos idolatrados. Pais também vão punindo filhos, porque querem manipular a situação, querem podar a circunstância da vida dos filhos, querem punir, não doando, não se entregando, não vivendo, não compartilhando, vão punindo os filhos. Cônjuges também punem um ao outro. Punem, e esse punir, a cada dia vai se aprimorando. É uma punição que vai se aprimorando, vai ficando cada vez mais sutil. Um vai evitando o outro, um vai recusando olhar ao outro, um vai abandonando completamente o relacionamento com o outro, um vai fazendo insinuações dos erros passados. E aquilo que aparentemente era perdoado, agora é uma arma na mão dessa pessoa. Por quê? Porque o desejo é punir. Manipulado por quem? Punir, conduzido por quem? Pelo desejo que está no coração, e que deixou de ser um puro desejo, para se tornar um ídolo no coração. Irmãos, nós temos dois caminhos diante disso. Cada um de nós aqui tem dois caminhos. Quando esse desejo insiste em nascer em nosso coração e permanecer, os dois caminhos são os seguintes: ou você continua no caminho da idolatria a esse Deus funcional, e aí você vai continuar alimentando o desapontamento,
Você vai continuar alimentando a frustração de não ter o seu desejo correspondido. Você, nesse caminho idólatra, vai continuar punindo pessoas que você ama, julgando pessoas que você ama, trazendo crises para a sua casa, desestruturando a realidade da sua família. Por quê? Porque o desejo vai ser maior em seu coração e você vai continuar vivendo para esse desejo. Esse é o caminho idólatra. Mas há um outro caminho que eu queria pedir você para abrir o Salmo 139, por favor. Abre aí, por favor. Salmo 139, versos 23 e 24. Salmo 139, verso 23 e 24. Você encontrou? Amém? Compartilha com quem está do seu lado, se não está com as Sagradas Escrituras abertas aí. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em mim há alguma conduta que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus. É uma oração, irmãos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Essa oração tão linda do salmista mostra que ele sabe a quem clamar por ajuda. Ele sabe quem é capaz de olhar para o seu coração e avaliar o seu coração. Ele clama a Deus. E ele clama porque ele sabe que ele não tem condições de examinar seu coração totalmente, de sondar o seu coração totalmente. Ele depende desse Deus para olhar esse coração e para guiar ele pelo caminho eterno. Sabe o que isso é, querido? É botar a autossuficiência no chão e depender de Deus. É mostrar o quanto é pequeno na presença do Senhor e apresentar o seu coração para o Senhor de uma forma integral, com integridade, com verdade, sem máscaras. Certa vez eu ouvi uma frase do pastor Jorge Barna. Ele disse o seguinte: tire a minha integridade e terei pouco a oferecer como representante de Cristo, como um pai de 2 crianças e como um líder na minha igreja. Tire a minha integridade e terei pouco a oferecer. Pouco a oferecer. A integridade, irmãos, é a verdade mais pura que a gente tem pelo Senhor. Nós ouvimos aqui os homens adorando ao Senhor para uma verdade que não é só para um homem, que é para cada um de nós. Homens sinceros, homens verdadeiros, que não se vendem, que não se compram. Homens que buscam ao Senhor, assim como a bússola aponta para o polo. Homens comprometidos. E eu diria para você que esse homem não pode ser um homem dessa forma, se não for um homem íntegro, que apresenta para o Senhor o seu coração. A mulher também não pode ser dessa forma, se não for uma mulher íntegra, que apresenta ao Senhor o seu coração, que clama como o salmista clamou: sonda-me, Senhor, olha para o meu coração, vê se há algum caminho mau e me guie pelo caminho eterno. Que tipo de desejo há no seu coração, querido? Que tipo de desejo há no seu coração, querida? Será que aí no seu coração tem brotado um desejo que tem deixado de ser tão simples assim? Um desejo que tem deixado de ser tão ingênuo, para aos poucos ir dominando e tirando sua paz, e consumindo seus pensamentos, consumindo seu coração. Eu não conheço seu coração, mas Deus pode sondar ele. Deus pode avaliar o seu coração, mostrar para você se há um caminho mau, errado, equivocado, e conduzir você para o caminho eterno. Depende de cada um de nós. Nós vamos adorar o Senhor. Vou convidar o grupo de louvor aqui rapidinho
a gente vai adorar o Senhor com um cântico que fala o quanto Deus é essa nossa fonte segura em que a gente pode confiar, o quanto o nosso Deus é esse pai do filho pródigo, que quando vê o seu filho arrependido, quebrantado, disposto a ser ensinado novamente, corre ao seu encontro, lança-se sobre ele, abraça-o, beija-o e dá dignidade a ele. Roupas novas, sandálias, anel, causam a transformação na vida. Talvez sua casa precise dessa transformação e a porta para isso seja o seu coração. Negar um desejo, 2 desejos, alguns desejos que até aí estão escravizando a sua alma e o seu coração. Vamos orar ao Senhor com essa canção? Vamos lá, Davi? Senhor, estou aqui para te adorar em tua presença. Desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti. Vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas. Restaura o meu ser. Para o teu louvor. Pode cantar, irmão. Senhor, estou aqui para te adorar em tua presença. Desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti. Vem me restaurar. Você pode ficar de pé, por favor? Vamos lá? Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas. Restaura o meu ser. Para o teu louvor. Amém. Eu queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos orar, finalizando ao Senhor esse culto. Mas eu acho que a gente não pode deixar de orar pensando nos desejos que brotam no nosso coração, queridos. Talvez algumas perguntas a gente pudesse fazer para o nosso coração nessa noite. E alguma delas seria o seguinte: o que tem tomado a sua mente, o seu coração durante esses dias? O que tem sido uma preocupação tamanha no seu coração que tem consumido sua paz? O que você tem desejado, que tem feito com que você se desligue
de muitas coisas tão importantes e essenciais na sua vida, para se conectar somente com aquilo e dizer: olha, eu seria plenamente realizado se eu alcançasse isso. Eu estaria plenamente seguro se eu alcançasse isso. Será que de fato isso vai lhe trazer segurança? Será que isso é a base da sua vida? É isso? Será que esse desejo seu, que nasceu com tantas razões, não cresceu, roubou a sua paz como um ídolo rouba a paz de um idólatra? O que tem brotado no seu coração? O que talvez você pense: se eu tivesse isso, ou se eu fosse isso, ou se eu tivesse essa posição, ou se eu alcançasse esse momento em minha vida, aí sim, aí eu seria feliz. A tua felicidade está nisso? É o Senhor que te faz feliz? Ou isso lhe traria plena felicidade? São referências que a gente tem, irmãos, para avaliar se o desejo se tornou um ídolo ou não. Mas a verdade é que nós temos um Pai de graça, um Pai que diz: onde abunda o pecado, superabunda a sua graça, um Pai pronto a restaurar. Eu queria orar com você nessa noite, apresentando nossos corações ao Senhor, para que no nosso coração haja apenas um trono, o trono do Senhor Jesus, mais ninguém. Dele dependamos, para Ele vivamos, nele confiemos, porque Ele trabalha pelos seus. Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor, porque o Senhor nos concede essa tão rica oportunidade de adorarmos ao Senhor junto com nossos irmãos, de virmos à Tua casa, Senhor, e aqui exaltarmos o Teu nome, percebemos a cada dia a Tua grandeza, a Tua fidelidade, o Teu amor por nós, e ao abrirmos a Tua palavra, percebemos o quanto o Senhor é um Deus comprometido com os seus filhos, comprometido com a graça que é derramada em várias circunstâncias do nosso viver. Portanto, nós, Pai, como salmista, queremos clamar ao Senhor: Deus, sonda o nosso coração, Senhor, examine o nosso coração, Pai, veja se em nosso coração há algum caminho mau, algum desejo que tem nascido e se tornado um ídolo em nossa vida, um desejo que tem crescido e ainda que cresceu, nasceu com as justificativas dele, foi aos poucos nos dominando, nos manipulando, e agora talvez a gente viva escravo desse desejo. Nos liberta em nome do Senhor Jesus, Pai. Trata corações nessa noite, e ao tratar corações, derrama da Tua graça sobre lares nessa noite, Senhor, para que o Teu povo aqui, que ouve a Tua palavra, que é tocado pelo Senhor, possa ser um instrumento de restauração na sua casa, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nos ajuda, Deus, a negarmos desejos cruéis, egoístas, manipuladores. Nos ajuda a amar pessoas tão especiais que o Senhor colocou em nosso meio, em nossa família, em nosso lar. Nos ajuda a ter uma postura de renúncia. Nos ajuda, Deus, a ter uma postura de graça, de misericórdia, de entendermos o outro e de vivermos para o outro. Em nome do Senhor Jesus, nos concede, Pai, uma semana debaixo da Tua graça, da Tua provisão, da Tua restauração. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Dê um abraço a quem está do seu lado. Deus te abençoe. Uma semana debaixo da graça do Senhor.